Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Nesta aula, vocês vão estudar as origens do termo, inclusive, e da organização clerical da Igreja Católica. Bora lá? Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês o primeiro slide com os objetivos desta aula. Compreender a importância da Igreja Católica na Idade Média. Um manuscrito, aqui essa representação, iluminado de um livro, iluminado porque tem vários desenhos, hein, gente? Não é quem está iluminado, não por luz, não. De um livro das horas, contendo orações em latim medieval. Era popular entre a nobreza e o clero medieval. Livro de orações e exemplos cristãos. Olá, e tem já a primeira questão aqui, a origem do latim medieval. Então, a origem o latim é de Roma, né? Era a língua falada pelos romanos. Mas durante a Idade Média, ela passou a se tornar a língua litúrgica utilizada pelo clero, inclusive pelos textos sagrados e pela Bíblia, inclusive, né? Pelos principais textos utilizados por ele. Virou uma espécie de referência, isso é muito importante. A Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, controlava o saber e a erudição. O latim era a língua oficial da Igreja. Você sabe a origem do latim medieval? Ah, professor, você já falou, né? Latim medieval, durante toda a Idade Média, o latim foi por excelência a língua da Europa. Era o idioma litúrgico da Igreja Católica e, por meio dele, da interação erudita. Vocês têm um desenho, inclusive, do Beda, o Venerável, traduzindo João. Pô, esse é um tradutor, um monge muito importante, está sendo representado. E, além disso, ele foi doutor da Igreja e um importante tradutor de textos sagrados. Agora veja essa notícia dos dias atuais. A Igreja Católica, desde os primeiros períodos mais remotos, mantém uma tradição. O latim também fazia parte desse tradicionalismo. Na sua opinião, como a linguagem interfere na nossa vida? Eu digo mais, é um dos pontos importantes aí. Ao longo do tempo, a Igreja Católica foi mudando essa questão de usar apenas o latim como uma língua litúrgica. Inclusive, no século XVI, foi um dos motivos de um rompimento entre Martinho Lutero com a Igreja. Ele acreditava que a língua litúrgica deveria ser local, utilizada pelos seus habitantes, para que entendessem o ritual. E isso foi um dos pontos que aconteceu, então, fortalecendo o que depois vai ocorrer, culminar com a chamada Reforma Protestante. Cristianismo e Reforma Antiga, e Roma Antiga. Quando Teodósio, imperador romano, em 380, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, temos o começo do poder da Igreja, tornando o cristianismo a religião do Estado romano. Quais são as origens da Igreja Católica? Aqui vocês têm uma representação de 1619, quando o imperador Teodósio é negada a entrada dele na Catedral de Milão pelo Santo Ambrósio. Durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou. E suas populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo. Nesse contexto, a Igreja era a única instituição capaz de oferecer proteção e conforto espiritual para essas populações. O estudo das origens da Igreja Católica nos auxilia a entender a influência da Igreja até os dias de hoje. Agora vamos lá, primeira perguntinha aí com vocês. Opine no seu caderno e responda. Na Idade Média, havia os manuscritos. Os manuscritos, como diz o nome, né? Manual, escritos manuais, eram alguns conhecidos como Livro das Horas, contendo orações em latim medieval. Quem eram os grupos na Idade Média que geralmente possuíam esses manuscritos e os que continham nesses livros? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Ei, bora lá, Cogesta, junto conosco. Era popular entre a nobreza e o clero medieval, livro de orações e exemplos cristãos. Uma notícia atual, na atualidade. O cristianismo cresceu muito da sua origem até os dias atuais. Quanto mais escurinho for nesse mapa mundi, maior a população é cristã. Então observe aqui na Ásia, né, ó, no Oriente. Na África está meio dividido, né, mas a região mais norte africana é um azulzinho mais claro, mas a parte mais central é mais escurinha. Olha o Brasil, olha como que é um país bem, relativamente considerado com um número muito grande de cristãos. Um México impressionante, né? Olha lá. Esse mapa mostra a porcentagem. O Brasil é um dos países com maior número de católicos no mundo, inclusive. Nos primeiros tempos, sobre a origem do enriquecimento da igreja. O sustento da igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular um patrimônio crescente, formado de doações em terras e dinheiro que recebia dos fiéis. Olha que coisa magnífica, né? Fachada da Catedral de Siena, na Itália. No século IV, a igreja ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. Em 445, desejando prestigiar sua capital, o imperador romano concedeu ao bispo de Roma autoridade sobre os outros bispos. A igreja, desde a antiguidade na Idade Média, monopolizava o saber e a erudição. Isso é muito importante. Nobres guerreavam, servos trabalhavam, o clero rezava e tinha também esse domínio do saber da erudição. Inclusive é uma iluminura representando aqui uma torre de um scriptorium. Scriptorium era o local onde os monges traduziam, copiavam livros, aliás, eram chamados de monges copistas, porque ainda não existia a máquina de reprodução desses livros. Então tinha que copiar o livro, num livro em branco, do livro que eles precisavam. E o scriptorium dá origem do termo escritório, que existe nos dias atuais. Vamos lá? Copie seu caderno e responda. Explique como ocorreu a origem do enriquecimento da igreja. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Bora lá corrigir estas junto conosco. Nos primeiros tempos, o sustento da igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular um patrimônio crescente, formado de doações em terras e dinheiro que recebia dos fiéis. Um ponto importante a nós destacarmos quanto ao termo católico, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. O chamado cristianismo são as ideias, são as pessoas, ou os cristãos, né, seguem o cristianismo. São as ideias pregadas por Jesus Cristo lá no Império Romano. O cristianismo seria, então, a base da igreja cristã. O chamado cristianismo primitivo dava origem dos primeiros cristãos lá no Império Romano. Com o tempo, lá pelo século IV, século V, os monges utilizaram até pela primeira vez o termo católico, que significa universal, na tentativa de representar a união de todos os cristãos. E isso significa católico. Em 1086 aconteceu o chamado Cisma do Oriente, uma divisão, inclusive, dentro dessa cristandade entre o Império Bizantino, no lado oriental, e os reinos cristãos germânicos, né, de origem germânica. Essa divisão deu agora sim um termo mais firme para a origem do termo Igreja Católica Apostólica Romana, e do lado bizantino surgiu a Igreja Ortodoxa Grega, que vieram, inclusive, várias dessa religião veio muito nas bagagens de imigrantes ucranianos, principalmente, ao Brasil, né, desde o século XIX. Então nós temos, inclusive, no Paraná, exemplos de da Igreja Ortodoxa Grega. Né? Por que essa divisão? Né? Por questões políticas, até pela localidade do papado. Alguns defendiam que ficasse em Roma, no Vaticano, outros que ficasse no Império Bizantino, até por uma questão também filosófica do pensamento, qual sistematização, qual pensamento deveria organizar a liturgia, a romana ou a grega, por isso a Igreja Ortodoxa Grega, por isso Igreja Católica Apostólica Romana. São várias questões, né? Desde religiosidade, filosófica e também política, né? Com o imperador bizantino interessado em se tornar também, né, o chefe supremo da igreja. Por isso que ele concentrou os poderes e se tornou cesaropapismo, inclusive. Voltando aqui no cristianismo na Idade Média, esse bispo passou a ser chamado de Papa, lá no século V ainda. E ele era herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma. Então, a figura do Papa vai se tornando essencial na Idade Média, inclusive para legitimar o poder dos reis. Por exemplo, o Papa Leão III, no ano 800, coroou, né, a cabeça de Carlos Magno como imperador do Império Carolíngio. No século V, né, o bispo de Reims, na França, batizou, né, converteu o grande chefe guerreiro dos francos, Clovis, se tornando então aquela imagem, a coroação e a aproximação, né, Santo Remígio, eu diria, né, e essa ligação entre igreja, entre cristianismo e os reinos germânicos. Aqui essa representação da coroação de Carlos Magno, como o Sr. Roberto falou, Papa Leão III. Abaixo do Papa estavam os bispos e abaixo deles os padres párocos. Os padres, bispos e o Papa estavam em contato direto com o mundo. Realizavam missas, batismos, casamentos, entre outros sacramentos. Por isso eram chamados de clero secular, porque tem um contato com o mundo, através da missa, batismo, casamento. E tem o clero regular, que eram os monges que estavam reclusos em mosteiros, em orações, trabalhando em escritório, ali nos livros, por exemplo. Tem essa diferença entre o clero secular, mundo, e regular, mosteiro. Palácio dos Papas em Avião, construção gótica medieval e a sede do papado no século XIV. Ocorreu o Concílio de Trento, na Basílica de Santa Maria de Maggiore. Aqui está uma representação desse concílio. O concílio eram reuniões, tá, da igreja.
que reuniam os cardeais e o Papa para discutir assuntos da igreja. Copie seu caderno e responda: quem é o Papa dentro da tradição da Igreja Católica? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Bora lá, galerinha, Congessa, junto comigo. Ele era herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma. A figura do Papa vai se tornando essencial na Idade Média para legitimar o poder dos reis. Lembre que nós comentamos nesta aula sobre a famosa coroação de Carlos Magno no Império Carolíngio, sob as mãos de Papa Leão III. Tinha até um desenho representando. Isso, simbolicamente, representava a proximidade da igreja, poder religioso, com o poder político. Carlos Magno, imperador do Império Carolíngio. Mas há inúmeros outros casos dessa coroação. Inclusive do batismo do grande chefe guerreiro dos francos, Clovis, quando foi convertido no século XV ao cristianismo, ou acredita-se que ele pelo menos se converteu, né? Ou pelo menos formalizou isso através de uma cerimônia onde o bispo de Reims, na França, futura França ainda, né? São Remígio, fez esse momento do batismo do guerreiro, um guerreiro que acredita num politeísmo, guerreiros, inclusive, de uma religião politeísta, se convertendo ao cristianismo.
Há uma corrente histórica, inclusive, que questiona ou que levanta a possibilidade, será que realmente ele se converteu ao cristianismo e abandonou suas crenças, né, da religiosidade germânica? Né? Mas, enfim, além dessa hipótese, o ato aconteceu. A cerimônia aconteceu. Há lá ele numa latrina, sendo batizado, né? O São ali no Reims, jogando ali na cabeça do Clovis. Inclusive tem várias pinturas representando esse momento. É muito importante entendermos a relação entre política e religiosidade. Vimos a origem da Igreja Católica e sua tomada de poder se tornando essencial dentro do poder de legitimação dos reis. São Roberto, inclusive, deu o exemplo de Carlos Magno, a coroação dele, inclusive o batismo de Clovis, no século V. O Carlos Magno foi coroado no ano 800. Aliás, no dia de Natal, 25 de dezembro. Foi um passo importante para o poder da Igreja na Idade Média. Devemos levar em conta que estamos estudando uma sociedade extremamente teocêntrica. Galerinha do sexto ano, vocês sabem o que significa teocentrismo? Teu é Deus, centrismo é centro. Uma religiosidade muito forte que organiza, inclusive, a mentalidade medieval. E que a Igreja Católica será a maior representante deste poder divino. Referência desta aula, galerinha do sexto ano, foco nos estudos aí, força, fé no coração, aquele abração do São Roberto. Até a próxima, valeu!